preços menores que carnes de primeira e até de segunda, os itens mais consumidos na Páscoa tiveram um aumento de 3,93% nos últimos 12 meses. Essa informação é do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Na minha opinião, a reforma do Congresso se preocupa muito. Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Muito bom dia para você que nos ouve na Rádio Bandeirantes de Campinas. Está no ar o Bastidores do Poder, nesta quinta-feira, dia 14 de abril de 2022. O Bastidores do Poder é uma produção do Departamento de Jornalismo da Band Mais. A produção e apresentação é da Zezé de Lima e da Rose Guglielminetti, que sou eu. Na mesa de som está o Leandro Renato e na central técnica a responsabilidade fica por conta do Lucas Pessoa e do Gil Kleber. Nós estamos ao vivo também nos aplicativos Band Rádio e Rádio Bandeirantes de Campinas. Você pode nos assistir no youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas e no facebook.com/Rádio Bandeirantes CPS. Você também deve participar dos Bastidores do Poder, mandando a sua mensagem para o 97102-1493. Eu vou repetir o telefone, 97102-1493. Bom, gente, quinta-feira chegando, quase que no final de semana, porque para muita gente amanhã... Hoje, né, já é sexta-feira, porque muita gente vai estar de folga amanhã, mas eu e Zezé de Limas estaremos aqui trabalhando, porque afinal de contas a gente não pega folga. O Lucas e o Leandro, acho que também, né? Vocês vão estar trabalhando também, né? Gente, por que nós escolhemos essa profissão, né? Médico, enfermeiro, policial, jornalista, tudo gente que trabalha, não tem jeito. O pessoal que trabalha em shopping, né? Mas tem esquema de rodízio, né? Mas no nosso caso não tem como fazer, né? Porque sou eu e você e eu. Então não tem jeito. Exatamente. Bom dia, Zezé. Como você tá? Bom dia, Rose. Bom dia a todos os ouvintes. Tá tudo jóia por aqui. Bom. Torcendo muito para ser uma Páscoa tranquila. Vai ser, Zezé, vai ser. Fora, assim, daqui a pouco a gente vai falar sobre uma motociata que vai ter aqui pela região, pelo amor de né? Deus, isso vai dar rolo. Vai dar rolo, bom, enfim. Mas, gente, a boa coisa é que não vai mais vir para o Parque Ecológico, porque no primeiro momento estava prevendo... Vai vir para onde? Vai para Limeira, Americana, vai para Americana agora. Mudou. O Parque Ecológico não vai rolar mais, porque falaram que não teria muita segurança, tal, enfim, gente, mas... Vamos lá, Zezé, você quer falar de local? Não, vamos. Nacional? O que você tem? Você tem coisa de local quente? Olha, o que eu tenho de local, assim, quente, deixa eu abrir aqui o blog, eu tenho a história, né, do prefeito, do Ministério Público, Zezé, pedindo a abertura de um inquérito, instaurando um inquérito civil para investigar a Prefeitura de Campinas e até o prefeito Dário Saad, por conta da formação de um fundo de recursos, que esse fundo, na verdade, ele vai ser formado com dinheiro de propriedades e de bens vendidos pelo município, e a Prefeitura fez uma lei e mandou para a Câmara aprovar. A Câmara aprovou essa lei no ano passado, e o prefeito, segundo o secretário de Finanças até me ligou depois, quando eu coloquei a matéria, para poder explicar. Ele falou, Rose, esse fundo, ele tem que ter... Toda vez que você vende um bem da prefeitura, você precisa ter um fundo, e nós preferimos ter o fundo justamente para esse dinheiro não entrar na conta comum da prefeitura e você gastar com outras verbas. E o prefeito de Campinas quis fazer ainda uma descrição, né, uma determinação
para que esse dinheiro fosse utilizado em verbas sociais, políticas sociais, da saúde, ação social e outros tipos de política social. E com isso, Zezé, foi formado o fundo com representantes apenas da Prefeitura de Campinas, Secretaria de Finanças, Secretaria de Saúde, etc. O Conselho Municipal de Saúde entendeu que a Prefeitura estava excluindo representantes da sociedade civil. Por quê? Porque a lei que fala sobre os conselhos e o uso de verbas da saúde e da assistência social obriga que todo conselho, que todo fundo que tenha verba de saúde e assistência social tem que ter um representante da sociedade civil. E o conselho, então, entendeu que a prefeitura estava excluindo esse representante. Só que o secretário falou, só que essa verba não é de saúde e não é da assistência social. Essa é uma verba de bens vendidos da prefeitura e outros tipos de verba que nós poderemos receber, mas que não vem, por exemplo, do governo do estado, que não vem da União e que sejam verbas carimbadas. Essa é a diferença. Então, não tem por que ter um representante da sociedade civil. O promotor entendeu que o Conselho de Saúde tinha razão, instaurou um inquérito civil e vai investigar agora. E isso deixou o prefeito ontem muito irritado, Zezé. Eu imagino. São R$ 700 mil reais de verba. Ele tenta ser super certinho, assim, mas não tem jeito, né? Ó, fala aí com o seu jurídico, meu filho. É o jurídico que tem que saber dessas coisas para garantir que a administração não entre numa furada. Não que seja uma furada essa história, né? O fundo em si, mas que tenha aí a representação que tem que ter. Porque eu acho que ele não se oporia a ter um representante da sociedade civil. Eu acho que não, mas, enfim... aí ele ficou irritado, ele falou assim, mas você coloca que eu sou investigada, ele até reclamou, Zezé. Eu falei, mas você que é o prefeito, não sou eu. Não tem jeito, né, Dário? Se vai puxar as orelhas de alguém, as orelhas do jurídico da prefeitura que deveria saber disso e deveria ter te orientado melhor. Pois é. Ô Rose, mas uma matéria que eu achei interessante... Ontem que eu li foi a história da prefeitura ter notificado a CPFL assim, centenas de vezes para dar um jeito nos fios e a coro grosso da CPFL diz que o problema não é dela. Os postes são dela. Lembra daquela lei que foi aprovada? E que a Câmara, né, uma lei sancionada depois pelo prefeito, Dário Saad, e que foi assim super... ficou na gaveta anos esse projeto, porque não era de interesse, adivinha de quem, que o projeto fosse votado. Enfim, foi votado e agora a CPFL fica com essa história que ela não tem... Mas ela cobra dos outros que usam o poste dela. Como ela pode não ser responsável pela fiação caindo? Eu acho que vai acabar Aliás, indo pra justiça, né? Acho que em Americana, Rose, eu vi uma mulher que se enroscou nos fios e morreu atropelada. Sim. Por uma moto, não foi isso? Por uma moto. Foi. Sabe? Pô, será que eles não se tocam do risco que é? Quantas vezes... Agora, se ela é proprietária, se ela cobra aluguel das outras empresas para utilizar aquele poste, ela é responsável, eu sinto muito. A prefeitura vai ter que entrar com ação para que ela possa cumprir, de fato, a lei. Porque, gente, de boa, além da questão da segurança, e nós já tivemos também, foi ano passado, Zezé, nós tivemos um acidente aqui em Campinas também, com fios enroscados de um casal que caiu de uma moto, porque os fios se enroscaram nas pernas do pessoal. Acho que foi o ano passado e também foi uma das razões, inclusive, para que a Câmara desengavetasse o projeto. E quando o Zé Carlos colocou esse projeto em votação, ele foi bastante claro em relação à pressão que havia para que não se votasse o projeto. E a gente sabe a influência que essas grandes empresas têm em tudo aqui em Campinas, sabe? Em tudo quanto é lugar. E aí, agora, vem esses caras com essa cara de pau dizer isso.
vai para a justiça, tem que ir para a justiça contra essa empresa, Rose. Tem que ir, até porque, eu estava falando, além da questão da segurança, você também tem uma questão estética. Gente, é absurdo. Eu, por exemplo, muito feio. É feio demais, aquele monte de fio emaranhado nos postes e tal. Mas eu tive um problema de um fio, alguém foi, sei lá o que aconteceu, caiu um fio do poste. Ficou, sabe quantos meses na frente da minha chácara? 2 meses, porque eles não iam arrumar. Você fazia a reclamação e eles não iam arrumar, Zé. E fica desse jeito. Mas eu acho que não é terra de ninguém. E eu acho que é isso que a prefeitura tem que mostrar. Se existe uma lei que determina que a CPFL precisa resolver esse problema, ela tem que cumprir a lei, Zé. E acabou. Exato. E a prefeitura tem que mostrar que não é terra de ninguém aqui em Campinas. Exato, porque ela tem a prefeitura, inclusive do lado dela, a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, dizendo que se as empresas pagam para a CPFL, ela é corresponsável pela instalação correta e manutenção. Quer dizer, como pode, né, não ter vergonha desse tipo de comportamento, sabe? Ver as pessoas morrendo, as pessoas... Sabe? É de uma irresponsabilidade que não... Olha, não dá nem para falar mais sem se comprometer aqui e depois ser acusado de alguma coisa. Pois é. Minha vontade é xingar muito. Agora, para poder repassar o valor da alta da conta é rapidinho. Rapidinho, isso daí, né? Você não precisa nem esperar muito que o dinheiro já vem, sua conta já vem mais alta, né? Sim. E nós tivemos alta, não né? Pague a conta para você ver. Não pague a conta para você ver, filha. Que já corta, já né? chega lá e depois para ligar o preço que os negros te cobram. É verdade, te fazem gente. ficar vários dias esperando para religar e quando vem a conta da religação é aquela cacetada que te desestimula mesmo que se você tiver que pagar a conta de luz ou o filho está morrendo, você ainda tem dúvida qual que você atende. É verdade. Sabe? Gente, tem um ouvinte aqui que está tentando ligar no nosso WhatsApp, nosso número de WhatsApp. Não ligue, porque nós não vamos atender, porque a gente está ao vivo, não tem como atender. Manda mensagem por escrita, por favor. Mensagem escrita. Zezé, e aí uma outra matéria também que eu achei interessante é que colocaram algumas faixas na região do Campo Grande e em Sousas pedindo, eu nem atualizei a matéria ontem, quando eu fiz a matéria, eu só sabia que as faixas estavam na região do Campo Grande. Aí à noite, lá por umas 9 da noite, me mandaram fotos de Sousas também. Colocaram fotos pedindo a cabeça do secretário do Verde, o Rogério Menezes, que, segundo os moradores desses distritos, as APAs estão abandonadas. O que eles apontam? E tem denúncia de queimadas, de desmatamento, de pessoas colocando cercas perto de essas, como chama? Não é biqueiras, meu Deus, nascentes de água. Biqueira é de droga, né? Mas é que biqueira a gente falava, vai ali na bica de água. Bica, mas não biqueira. Na bica de água. Bica. Na bica. Então, Pega água na bica. Vai pegar água na bica, né? E segundo esses moradores, eles entram com protocolos na Secretaria do Verde pedindo, Zezé, para que haja uma fiscalização maior e não tem resposta. Diante disso, eles fizeram faixas pedindo para o prefeito demitir o secretário do Verde. A Secretaria do Verde mandou uma resposta dizendo que ela não comenta faixas apócrifas, né? Só que eu entrevistei um dos líderes do movimento lá do Campo Grande, colocando essas questões. Por outro lado, o que eu fiquei sabendo extraoficialmente é que também está tendo muitos loteamentos irregulares nessas regiões, principalmente do Campo Grande, e foram embargados vários loteamentos. E eu estou tentando pegar o número e a prefeitura não me passou ainda, já pedi esse número, entendeu? Para poder tentar. Nossa, são matérias grave, né? super grave essa matéria. Só que eu não consegui ainda essa informação. E depois mas vai são ser um duas problemaço, questões. porque sempre acontece isso, loteamentos irregulares. Os loteamentos, os loteadores não fazem as obras que são exigidas para quando você vai fazer um loteamento, do tipo arroamento, o escoamento pluvial, né? Tem uma série de coisas, iluminação, tudo tem que ser entregue pelo empreendedor quando ele resolve lotear. Uma área. Só que o loteamento clandestino, ele não vem com nada disso. O cara vai lá e
divide o lote em terrenos e depois você se vira. Comprou, você que vai se virar com luz, com água, com arruamento, né, com asfalto e tudo mais. A prefeitura ainda bem que está de olho nisso, porque eu acho isso de uma gravidade, Rose. De tudo que a gente falou até hoje aqui, em questão de administração municipal, eu acho que essa história das APAs é a mais grave que a gente falou. Ele tem que abrir o olho, o prefeito, porque isso daí pode muito meter sério. Ele num rolo feio. Pode. E eu tive a impressão, Zezé, ontem, que a secretaria meio que, tipo, colocou, é uma briguinha política. Sabe assim? Sei. Minimizou bem, mas minimizou bem. E eu acho também que não tem que minimizar. Em Souzas, me disseram que a faixa tem mais de 10 metros. Ou seja, a APA, a área de preservação ambiental, é uma questão importante no município, precisa ter fiscalização, porque senão vira, como eu aprendi essa palavra ontem, terra sem lei, então por isso que eu estou repetindo muito ela hoje, né? Vira uma terra de ninguém, né, Zezé? E precisa ter essa fiscalização. Então, eu acho bom o prefeito ficar esperto. Bom, e quem já está conosco aqui nesta manhã de quinta-feira é o Gustavo Gimenez, que também vai ter que trabalhar amanhã, né, Gustavo? Com certeza, firme e forte. Eu falei, gente, todo mundo aqui trabalhando amanhã. Gustavo, você tem informações sobre uma apreensão, eu vou dizer um resgate, né, de 133 cãezinhos da raça Lulu da Pomerânia. Eu fiquei chocada ontem quando eu vi as imagens e eu vi os vídeos, mas conta para os nossos ouvintes o que é essa história dessa operação ontem em Limeira. Exatamente. Bom dia, Rose, bom dia, Zezé, bom dia a todos que nos acompanham. É impressionante de fato, né? As imagens são impressionantes e quando a gente vai vendo as imagens, a gente consegue até entender por que as denúncias foram tamanhas, né? Depois de muitas denúncias ali de vizinhos, de pessoas que estavam no entorno, a prefeitura, a guarda municipal, a polícia civil foi até o local e conseguiu identificar aí que esses 133 cães da raça Lulu da Pomerânia, ou então Spitz alemão, para outro nome dessa mesma raça, esses animais eles estavam em péssima condição ali. Isso em um condomínio fechado, viu, na cidade de Limeira. As informações ali da Secretaria do Meio Ambiente dão conta dessa denúncia e logo após, assim que chegaram no local, uma situação muito grave, viu? Além do abandono propriamente dito, eles estavam sem comida, muitos deles sujos com fezes, além de estarem aglomerados em vários cômodos, cercados, num muro ali de mais ou menos 2 metros. 12 cachorros ali estavam em um ponto muito fechado da casa, muito apertado, todos eles foram retirados, alguns inclusive estavam sem água. Claro que a medida inicial por parte da guarda, por parte da secretaria, dos policiais civis também, foi acionar veterinários que estiveram ali no local e já começaram a dar o amparo para aqueles bichos, né? Principalmente para saber qual a condição de saúde de cada um, né? Se eles poderiam seguir para determinado local, se eles tinham condições de serem tratados em outro ambiente ou precisavam de fato serem internados, ficarem ali na clínica, né? Agora, a polícia ficou ciente desse caso, logo na sequência, o rapaz responsável pelo imóvel e a esposa deles chegou ali no local e foram imediatamente autuados em flagrante pelo artigo 3.2 da Lei de Crimes Ambientais, né? Parte dos animais, então, foram encaminhados para ONGs, onde ficarão ali armazenados, ficarão devidamente guardados, melhor do que armazenados, ficarão ali devidamente amparados por ONGs, instituições que têm ali todo o amparo da justiça, inclusive, para ficar cuidando desses animais. Você sabe que tinha alguns medicamentos vencidos, né? E de uso exclusivo, Zezé, só de veterinário que estava lá na casa. Agora, quanto custa esse cachorrinho? Então, ele custa mais de R$5.000, né? A partir de 5 mil, mínimo 5 mil, é um animal bastante, enfim, caro, né? Além desses remédios que você falou, Rose, a polícia também encontrou ali no local R$33 mil em dinheiro, que estava dentro de um armário e foi apreendido também pela polícia, então material importante. Geladeira ali também com alimentos, medicamentos de uso veterinário e tudo isso agora a Polícia Civil vai dar andamento tentando entender exatamente o que aconteceu. Sabe, se a gente considerar, Zezé... Olha, o Fábio, tem jeito... Lucas, desculpa. Tem jeito de botar esses vídeos aqui para o pessoal ver? O Lucas vai tá tentando ali arrumar alguns vídeos
para que o nosso ouvinte, né, ideia, que está assistindo aí no Facebook e no YouTube, tenha ideia do que a gente está falando. Porque realmente são imagens assim que deixam a gente bem para baixo quando a gente vê, principalmente quem gosta de bicho. Pois é, olha, não se conforma e o que isso. você percebe é que esses maus tratos a que esses animais estavam submetidos é porque eu entendo que esses proprietários estavam tendo uma relação só de comércio, de ganhar dinheiro com os bichinhos. Porque estavam sem comida, sem água, no meio de fezes. E só para vocês terem uma ideia, eu fiz uma conta rápida aqui, meninos e meninas. Se nós considerarmos um custo de 5 mil por animal, sabe quanto que tinha lá em dinheiro, assim, por bichinho? 665 mil reais. Ou seja, mais de R$500 milhão com esses animais. Gustavo, esses caras, o que eles eram? Eles são criadores? Criavam para venda, exatamente. Era só isso que eles faziam olha lá, na gente, vida quem deles. está com o nosso YouTube, olha como eles estavam, os animais. Que filhotinhos, dó. né? A mãe assustada, muito assustada. Armazenados em caixas nem ali, conseguindo ficar em pé. Porque não tinha comida, né, Zezé? Faltando comida e tal. Enfim. Só fazer um parêntese rapidamente, é que, curiosamente, ou não, ontem os policiais da DIG aqui de Campinas encontraram um cachorro também da mesma raça, Lulu da Pomerânia. E olha só como que hoje em dia as pessoas estão tratando os animais como mercadoria, né? Esse bichinho, esse cão da raça Lulu, ele estava passeando junto com o tutor dele aqui em Campinas, quando houve ali um assalto. Um criminoso chegou, fez a abordagem e pegou o cachorro, fugiu. Logo na sequência, claro, a família muito preocupada, começou a espalhar cartazes pela cidade toda, até que, enfim, a polícia teve a informação, porque uma própria pessoa ligou e falou assim, olha, eu comprei um cachorro Lulu da Pomerânia, eu acho que é esse. E, de fato, era o cachorro que tinha sido roubado e já tinha sido vendido, portanto. Aí a pessoa devolveu para a polícia e, claro, que a Polícia Civil fez um bom trabalho ali de devolução. E prendeu o cara? Não conseguiu encontrar. A polícia segue investigando, inclusive analisando imagens para tentar encontrar o responsável pelo assalto, mas sabe quem foi ali que comprou, na boa intenção, inclusive eu digo isso porque a pessoa soube que era um animal roubado e na sequência devolveu. Gente, deixa eu contar um negócio para vocês. Você acredita que eu conheço a família desse cachorrinho do Lulu que foi assaltado? E aí estava me contando que a pessoa que comprou esse cachorrinho falou, olha, eu acho que eu estou negociando, comprei o animal que era de vocês, pagou R$700. E aí ela até tentou, falou, olha, tem como vocês reaverem, né? Porque já que eu gastei, né? Só que vai morrer no prejuízo. Por quê? Porque de fato acabou, e está tendo, gente, muitos assaltos. Aí essa família falou, porque quem tem animal, sabe, conversa com outros tutores, né? E disseram, Zezé, que os ladrões estão roubando essa raça do Lulu da Pomerânia porque ela é cara e eles acabam vendendo no mercado negro assim bem mais barato, entendeu? Então, raça Shih Tzu também é alvo constante, Bulldog, entre outros animais. Gente, as imagens agora, olha os bichinhos em caixas de madeira, 4, 5 animais. E era ali que eles ficavam o dia todo, gente. Isso é criminoso. É absurdo. Passa de novo, Lucas, a imagem para os nossos ouvintes e os nossos telespectadores verem esses animaizinhos, os filhotezinhos, dentro de uma caixa de madeira, num espaço muito pequeno. Olha os colchões, olha isso, gente. Olha, agora tá aqui, olha, tudo preso. Olha que dó. A carinha dela. Assustadíssima, né? É absurdo. Então, assim, quando eu vi essas imagens ontem, como eu falei para vocês, eu fiquei tão chocada. E até o Everton, que me jogou no grupo, ele falou, gente, tem muitas imagens que vocês vão ficar chocados. E a gente ficamos mesmo. E os policiais, eu imagino os policiais e os cuidadores que chegaram lá, Zezé, e foram entrando. Nesse momento, agora a gente vê as pessoas entrando, filmando. Olha, foram os próprios moradores do condomínio que disseram que tinha muito barulho e mau cheiro, muito forte. Foram várias denúncias. Várias denúncias. Então você vê aí, ó, num quarto, 3 caixas de madeira com os filhotinhos dentro dessa caixa. Gente, e essa caixa de madeira é aquela de tomate, de cebola que a gente vê no Ceasa, onde os animais estão. Terrível. Bom, e o Gustavo também tem informações sobre uma motociata amanhã aqui na região?
Exatamente, e a promessa justamente, inclusive da própria Rota das Bandeiras, é para o motorista tomar muito cuidado, ficar atento desde já. Vale lembrar, né, que a gente está falando hoje de uma quinta-feira santa, conhecida assim, porque amanhã é feriado, sexta-feira santa, e evidentemente muita gente já vai pegar a estrada. Pode pegar tanto hoje quanto amanhã, né? E aí a Polícia Militar Rodoviária já está informando, juntamente com a Rota das Bandeiras, que está prevista essa segunda motociata chamada Acelera pra Cristo, deve sair ali do Anhembi por volta das 10 horas da manhã, vindo para Campinas. A previsão dessa motociata, desse comboio, chegar por aqui por volta da 1h30 da tarde. São cerca de 95 quilômetros que deverão ser preenchidos e, evidentemente, por causa disso, haverá interdições. Digo isso porque quem deve comparecer a essa motociata é o próprio presidente Jair Bolsonaro, que deve exigir um cuidado ainda maior ali para a via, né? Por isso mesmo, pensando na segurança, haverá interdições em diversos pontos, inclusive interdição total aqui do Anel Viário Magalhães Teixeira. Sem graça, importante, né? Exato, né? Um horário muito importante, né? A partir das 9 horas da manhã já vai ser interditado, com a intenção de manter a segurança do presidente. Ou seja, todo esse entorno, o pessoal já deve ter cuidado, inclusive a própria Bandeirantes também, com o trânsito impedido. Só lendo aqui um trechinho da nota, é importante esclarecer que o fluxo de veículos na rodovia dos Bandeirantes, devido ao fato de ser feriado prolongado de Sexta-feira Santa, tem expectativa pro horário do evento do deslocamento aproximadamente de 7 mil veículos, que deverá então ser desviado para a rodovia Anhanguera, que por sua vez já tem naturalmente previsão de 3 mil veículos. Ou seja, a Anhanguera, que a gente já sabe que ela tem diversos pontos dificultosos, né? Por exemplo, ali em Jundiaí, aqui em Campinas também, né? Mas ali em Jundiaí, muito mais. Tô dizendo por ser meio do caminho. Ela já vai contar com 3 mil veículos, mais 7 mil que passariam pela Bandeirantes, 10 mil veículos sobrecarregando a Anhanguera, nesse horário. Então é muita coisa, né? A Anhanguera deve fluir sem problemas até um limite aproximado de 4 mil veículos. Passando disso, vai ter problema. Então, assim, é certeza, inclusive, uma informação afirmado pela Rota das Bandeiras. Vai ter problema amanhã, sim, em quem pega a Anhanguera, quem pega a Bandeirantes fechada, portanto. E aqui, pra gente, pertinho da Band, tem o Anel Viário também, que vai ficar bloqueado. Olha, gente, eu avisei meus filhos agora que estão em São Paulo, para virem hoje. Ou vem hoje ou amanhã à noite, porque é fria, né? Gente, mas que mau gosto, né? Fazer uma coisinha bonitinha dessa na Sexta-feira da Paixão, atrapalhar a vida de tanta gente, né? Nossa. Não é possível isso. Eu fico tão indignada, Rose. Você não fica? Eu fico, só que eu acho que essas pessoas não têm muita noção, né? Assim, eu acho que direito de se manifestar todo mundo tem, né? Eu acho que isso é um direito. Mas né? É aquela história, o teu direito de se manifestar não pode atrapalhar o direito do outro de ir e vir. Porque quando você tem uma greve e você tem uma ocupação de uma rua, o que se faz? Chama a polícia e tira para desocupar. Então, você, amanhã, por exemplo, botar lá não sei quantas mil motos que estão sendo previstas e vai pegar todo esse... Gente, são 4, 5... as pessoas querem descansar, vão visitar o pai, vão comer na casa da tia, tem o almoço lá que todo mundo quer comer... Vai comer sardinha, porque o bacalhau tá caro, né? O que você acha? Eu acho que é importante a gente tomar muito cuidado com esse período, principalmente por ser ano eleitoral, né? Então, assim, até mesmo essa atitude, essa ação que está sendo feita, até que ponto ela pode ser legal num momento como esse, né? Afinal, e ela é eleitoral, porque quem está organizando, não sei se vocês viram o vídeo do moço que está organizando, ele é Bolsonaro, e ele fala dessa questão em favor do presidente. Então, é um ato eleitoral. Se bem que todo mundo está fazendo, viu, Gustavo? A campanha tá o PT com seus jantares, com seus encontros. Teve o Lollapalooza. Né? Então, nesse sentido, a gente nem pode falar nada. Não, de jeito nenhum. Mas, assim, é o mau gosto, que eu pego pelo mau gosto de fazer uma passeata, motociata dessa, fechando a principal estrada do país. Sim. Porque quando você fala de uma estrada que sai da capital, da maior cidade brasileira, da América Latina, e você enfia
essa passeata fechando aí mais de 100 quilômetros, é absurdo. Você restringe a vida de quem não tem nada a ver com isso. Sabe? Quem não quer participar. Bom, o Gustavo é que vai ter que trabalhar mais cedo. Ele vai estar apresentando Bora, né? Logo de manhã e vai ter que ficar atento ao trânsito, né, Gustavo? Essa movimentação, com certeza. Lembrando que a partir das 9, então, já avisando de novo o motorista, a partir das 9 esse cuidado aí mais do que necessário. E a partir das 6h30, então, tem Bora São Paulo, já que a Rose deu a deixa fazer a nossa... Pode fazer, por favor. Diariamente com a presença do Leandro, que está aqui também, né? O Leandro faz parte da equipe do Bora, então, mais do que nunca... Faço o convite para todo mundo. Olha, Gustavo, gente, a presença aqui é sempre muito legal. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Agradeço. Boa quinta-feira. Para você também. Gente, o Zezé, o Edivalmir está dizendo, gente, que país chato, ninguém pode fazer nada. Lollapalooza, vocês não reclamaram nada não, né? Atrapalhou a tua vida? Atrapalhou a minha? Quem ia pro Lollapalooza ia. Agora, fazer motociata, fechar a rodovia... Ah, você tá brincando comigo, vai, Edivalmir? Você tá querendo pegar no nosso pé, isso sim. É horrível isso. Olha, horrível. Uma ideia horrorosa que esses caras tiveram. Nós precisamos ir para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Não saia daí. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro 2022. Neste sábado é dia de transmissão dupla na Bandeirantes. Às 11 horas, a Ponte Preta vai enfrentar o Operário no estádio Germano Krieger, em Ponta Grossa. E às 18h30, o Guarani joga diante do Sport no estádio Brinco de Ouro. Jogos da segunda rodada do Brasileirão. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Vai, 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 Conx soma mais de 30 anos de experiência na construção de imóveis de médio e alto padrão em São Paulo. E agora chega a Campinas com um projeto incrível, o Next Residence. Apartamentos já em obras, 2 dormitórios, uma suíte e varanda, na região de maior valorização de Campinas, próximo ao novo e conceituado hospital e a poucos minutos do futuro trem Intercidades Campinas e São Paulo. Saiba mais e visite o decorado, Avenida Aquidabã 41, Centro. 2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. A primeira rádio FM do Brasil foi fundada em 1955 por uma mulher. A empresária Ana Cury fundou a Rádio Imprensa, com sede no Rio de Janeiro, transmitindo música ambiente para empresas. Mas qual a diferença entre AM e FM? A transmissão radiofônica funciona através das ondas de radiofrequência. As ondas do tipo AM possuem amplitude modulada, têm um alcance maior em distância, mas sofrem com interferências. Já as ondas FM trabalham com a frequência modulada, têm uma qualidade sonora muito mais alta, mas com alcance menor. E como no Brasil ainda não existiam receptores para a frequência modulada, Ana Cury também teve que criar a primeira fábrica de aparelhos FM. 100 anos do rádio no Brasil, uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. De segunda a sexta, você tem encontro marcado na tela da Band. Alô, galera! Diversão, alegria. A hora é agora! Música boa e bate-papo é no Faustão na Band. O programa feito pra família toda assistir. Olha a galera que representa o Brasil! Cada dia tem uma atração diferente. Tem arquivo pessoal, dança das feras, pizzaria, churrascão do Faustão, grana ou fama e, claro, o que não pode faltar, as cacetadas do Faustão. Faustão na Band, de segunda a sexta às 8h30 da noite na Band TV. Faustão na Band. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York.
E Elon Musk fez uma oferta para comprar o Twitter e torná-lo privado, dizendo que acredita que precisa ser transformado. Ele se ofereceu, inclusive, para adquirir todas as ações do Twitter por $54,20 por ação, avaliando a empresa em 43,4 bilhões de dólares. Isso representa um prêmio de 38% sobre o preço de fechamento do dia 1º de abril, último dia de negociação, antes que ele acabou divulgando ter sido o maior acionista do Twitter, e um prêmio de 18% sobre o preço de fechamento dessa última quarta-feira. Musk disse que a oferta em dinheiro foi a sua melhor e final oferta, de acordo com o documento enviado. Se não for aceita, ele terá que reconsiderar a sua posição como acionista. Ele não revelou como pretende financiar a sua compra. Ele diz que contratou a gigante de Wall Street, Morgan Stanley, como seu consultor financeiro para a transação. Embora ele seja a pessoa mais rica do mundo, a maior parte do seu patrimônio líquido de 274 bilhões de dólares está vinculada às suas participações na Tesla, de capital aberto, e na SpaceX, de capital fechado. E Frank James, o homem preso por sua suspeita de lançar granadas de fumaça e atirar em 10 pessoas em uma estação de metrô do Brooklyn, na manhã de terça-feira fará sua primeira aparição no tribunal ainda hoje. James foi acusado em um tribunal federal de violar uma lei que proíbe ataques terroristas e outros ataques violentos contra um sistema de transporte de massa. Se ele for condenado, ele pode passar a vida inteira na prisão. Ontem, inclusive, ele foi declarado suspeito do tiroteio e as autoridades da cidade de Nova York emitiram um alerta de emergência aos moradores dizendo que ele era procurado e pediram dicas. O homem de 62 anos ligou para a linha direta do Crime Stoppers, que levou à sua própria captura. O tiroteio deixou pelo menos 29 pessoas com ferimentos que variam de ferimentos a bala, a inalação de fumaça, mas nenhum dos ferimentos parece ser fatal, disseram as autoridades. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Gente, são 10h37, nós estamos de volta com Bastidores do Poder, nesta quinta-feira, véspera de feriado da Sexta-feira da Paixão. Quinta-feira Santa. Quinta-feira Santa, né? Verdade, Quinta-feira Santa. E a partir de hoje, quem não é evangélico já não come mais carne, não é? Não tem essa história? Assim, olha, a moça que trabalha comigo... Antes não comia carne a quaresma inteira. Me lembro bem disso, porque eu falava, não é possível, minha Santa Maria, que eu vou ter que ficar 40 dias sem comer carne. 40 não, porque no domingo de Páscoa pode, né? Ah, tá. Aí depois eles foram melhorando, a igreja foi melhorando, aí passou para a Semana Santa. Então, a última vez que você comia era o domingo de Ramos, e aí a semana seguinte você não comia. E agora, lá em casa é só Sexta-feira da Paixão. Que aí vocês não comem carne, aí coloca o peixe na mesa, né? Bom, mas quem está conosco, Zezé, neste segundo tempo aqui do Bastidores do Poder, que é o nosso período de entrevista, é o ex-prefeito de São José, Felício Ramute. Ele é dos Campos, São José dos Campos. Deixa eu pôr o Campos aqui. Deixa eu botar o dos Campos aqui. É o Felício Ramute, ele é pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PSD. Muito bom dia, bem-vindo aos Bastidores do Poder. Bom dia, Rose. Bom dia, Zezé. Olha, Rose e Zezé, infelizmente, a população já está se acostumando a não comer carne, não necessariamente na Sexta-feira da Paixão. A inflação tão alta tem feito com que a população mais simples tenha buscado opções dia 15 e o dinheiro já começa a acabar, porque, infelizmente, a pressão da inflação está muito alto no dia a dia, principalmente das pessoas que mais precisam. Mas você sabe que você tem razão, mas eu vou ter que incluir o peixe também. O peixe também está caro, Felício. O pessoal falou que nem sardinha está dando para comprar. A saída tá feia, viu? Não tem saída pro brasileiro, não, nessa questão da cesta básica e da comida. É verdade. É a pressão da inflação,
combustíveis, isso reflete também na inflação e no resultado dos preços dos alimentos. Lamentavelmente, é uma realidade que o país tem passado nos últimos meses. Bom, deixa eu te perguntar, o que te fez lançar o nome para disputar o governo, né, de São Paulo? É um dos principais estados de São Paulo, com um PIB imenso, economia que puxa aí a economia do país. O que te fez decidir ser pré-candidato ao governo de São Paulo? Olha, Rose, primeiro acho que é importante, né, o pessoal entender como é que eu cheguei até aqui, né? Eu tenho 53 anos, sou casado, tenho uma filha, Isadora, e eu com 23 anos estava lá no balcão da minha lojinha, né, que eu sou do comércio, e lá eu, na época do parlamentarismo, presidencialismo e monarquia, era um plebiscito em 93, mais ou menos, e ali eu fui convidado para conhecer um partido político e aprender sobre política e sobre esse tema, então, com 23 anos. Na época eu não fazia a mínima ideia da diferença, né, entre os três, e aí eu fui ali eu conheci o PSDB e um grupo de pessoas que começou a fazer política de um jeito diferente em São José dos Campos, né? Nós, então, elegemos um prefeito, Emanuel Fernandes, que ficou 8 anos, depois mais 8 anos o Eduardo Cury, que hoje é deputado federal, perdemos uma eleição e depois retomamos o nosso grupo comigo como o prefeito, representando esse grupo, me elegi prefeito. Na época, o governo era do PT, em São José dos Campos, então me elegi prefeito no primeiro turno e depois me reelegi prefeito. Portanto, a gente tem um time, né, que faz política, gosta de fazer política de um jeito diferente e conseguimos fazer com que a vida das pessoas em São José pudessem melhorar ao longo de todos esses anos que tivemos a oportunidade de cuidar da cidade. Acertamos mais do que erramos, vamos dizer assim. E um pouco dessa continuidade é também importante para as cidades, né? Campinas, e aí aproveitando, né, ao longo dos últimos anos, era uma região e uma cidade que despontava e infelizmente teve uma sequência de problemas nos governos e depois entrou o Jonas mais recentemente, agora o Dário, que tem feito um bom trabalho para recuperar a economia, recuperar a situação de Campinas. Então, obviamente que sempre o primeiro objetivo é a gente ter a oportunidade de cuidar. Eu sou administrador de empresas, tenho pós-graduação em gestão pública e vi nesta oportunidade de ampliar o nosso jeito de fazer política e de fazer gestão para melhorar a vida das pessoas. A gente tem convicção de que pode fazer isso no governo do Estado. Olha, o ex-deputado federal e ex-vice-prefeito de Campinas, o Guilherme Campos, ele mandou um recadinho aqui dizendo que ele estava ouvindo e que ele gostou quando a Zezé falou, bota o Campos, não se esqueça. Ele falou, estou ouvindo e não perco a piada, porque ele também é candidato. Agora, eu já vou passar para a Zezé de Lima, mas deixa eu fazer uma pergunta. Qual hoje, para o senhor, é o maior problema do estado de São Paulo? Olha, sem dúvida nenhuma, a saúde. Saúde e segurança estão ali, conforme a região do estado, né, a essa diferença. Então, vamos começar pela segurança e depois vamos falar um pouquinho de saúde, mas eu não tenho dúvida que são os dois principais problemas. Vou dar um exemplo para você, Rose e Zezé. Aí em Campinas, no ano de 2021, né, nós tivemos 1.847 roubos de veículo. Imagina você que lá em São José dos Campos, uma cidade que não tem... Campinas não é o dobro de São José, mas imagina que nós tivemos apenas 300 roubos de veículo. Mas não foi sempre assim. A gente investiu em tecnologia, a cidade de São José hoje tem 1.000 câmeras com reconhecimento facial, a gente faz leitura lá de 3 milhões de placas de veículos todos os dias. Claro que não tem 3 milhões de veículos, mas são vários portais eletrônicos de segurança que leem as placas de veículos e espanta os ladrões da nossa cidade de veículos. Então, olha só a diferença de 300 roubos de veículo por ano para 1.847 que foram roubos. Se eu juntar com furto, então, furto de veículos, se a gente somar os dois, dá mais de 5 mil roubos e furtos de veículo em Campinas e apenas 1.000 em São José dos Campos. Porque a gente investiu em tecnologia, em integração das forças de segurança. Então, nós acreditamos que o problema da segurança do Estado de São Paulo merece toda uma atenção, valorizando as forças de segurança, a integração, levando esse modelo que foi implantado em São José de integração. Eu me reunia a cada 3 meses com todas as forças de segurança. Segurança é uma obrigação do Estado, mas os municípios podem ajudar. Foi o que a gente fez lá. Trocamos toda a iluminação de LED, investimos em tecnologia com as câmeras que rastreiam veículos e toda a cidade com reconhecimento facial.
São ações assim que a gente tem certeza que podem levar regiões, como, por exemplo, a região de Campinas, a também ter essa queda que São José teve. Em 2016, nós tínhamos 3 vezes mais roubos de veículo do que o que nós temos hoje. Então, foi fruto de um trabalho conjunto e os municípios ajudando. O Estado tem que levar essa força para fazer com que a gente possa integrar todas as forças de segurança e os entes da federação, governo federal, estadual e os municípios. Aí, mudando para a saúde, que é o segundo tema, a gente percebe que o Estado de São Paulo tem uma grande infraestrutura de saúde. Nós temos hospitais regionais, nós temos as AMEs, mas elas são mal aproveitadas, pouca eficiência. Os hospitais regionais estão ociosos. O CROSS, que é o sistema de regulação da saúde, precisa ganhar mais inteligência, né, na sua gestão. Tem gente que sai para fazer uma hemodiálise, dependendo da região do estado, e anda 300 quilômetros para fazer uma hemodiálise. O paciente chega pior do que ele estava quando ia buscar o tratamento. A gente tem, com certeza, aí em Campinas e na região também, milhares de pessoas esperando um aparelho auditivo, que é uma responsabilidade do Estado. Muitas vezes a gente sabe que o prefeito leva a culpa, claro, né? Porque o cidadão não sabe muito bem o que é responsabilidade do Estado e o que é responsabilidade do município. Tenho certeza que aí na região também falta medicamento de alto custo. Gente transplantada, por exemplo, e que vai buscar o seu medicamento para o seu tratamento após o transplante e não encontra na farmácia estadual, que é a responsável pelos medicamentos de alto custo. É possível ganhar eficiência na gestão da saúde usando a infraestrutura que já existe. Bom, a gente está ouvindo o Felício Ramute, que ele é candidato, pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, foi por 2 vezes prefeito de São José dos Campos e está no PSD. Bom, Felício, em relação à tua saída do PSDB, por que você deixou o PSDB e o que tem de mais atraente o PSD do Gilberto Kassab? Porque é sempre o nome do Gilberto Kassab vem junto com o PSD. Verdade, Zezé. Foram 28 anos. O único partido que eu tive na minha vida até então era o PSDB. Foram 20 anos lá, desde os 23 anos de idade, eu permaneci no PSDB. O que eu costumava dizer é que não fui eu que saí do PSDB, mas o PSDB que saiu de mim. O PSDB de hoje é muito diferente daqueles anos, e o PSDB não teve a capacidade de renovação. Apesar de ter bons talentos, principalmente no estado de São Paulo, né, ele não conseguiu fazer uma renovação. E depois, agora, nessa gestão do nosso governador, ex-governador João Dória, eu, particularmente, tive muitos embates, principalmente em relação à pandemia, né? A gestão da pandemia. Eu não sou negacionista, defendo os cuidados necessários, mas o conceito de vida como um todo, tanto na saúde quanto na sobrevivência econômica, e a gente defendia que as cidades tivessem autonomia para tomar suas decisões. Eu, ao longo da pandemia, o Estado teve algum momento que deixou a cidade aberta, vamos chamar assim, e eu defendi que ela fechasse. Portanto, não significa que eu era contra, mas eu não concordava com a forma de se fazer o fechamento, e o momento devia ser adequado para cada região do Estado ou para cada cidade que tivesse condição de tomar suas atitudes. Campinas, por exemplo, é um polo, né, da indústria farmacêutica, tem grandes talentos na área médica, na área de ciência, e eu defendia, por exemplo, que o então prefeito pudesse também tomar suas atitudes inerentes à sua cidade e até mesmo à região. Lá na pandemia, nós também conseguimos trazer inovação, que é uma característica, acho que da minha gestão em São José dos Campos e das cidades. E Campinas, nós estamos falando de uma cidade tecnológica, inovadora também. Então, embates com o governador João Dória na pandemia e também depois, nas prévias do PSDB, nosso diretório da cidade de São José dos Campos foi o único diretório do Estado a apoiar o Eduardo Leite na campanha presidencial. Portanto, depois tomei minha decisão, caminhei para o PSD por conta do seu programa, de ser um partido de centro que defende, sim, ações ditas de direita, como, por exemplo, concessões, privatizações, eficiências do Estado, mas reconhece as ações como a importância do SUS, os programas de apoio social, a universalização do ensino,
Portanto, estou muito à vontade no PSD, um grande time, falamos aí do Guilherme Campos, vou citar os vereadores Marcelo Silva, Nelson também, né? O presidente aí, Arthur Orsi, também, do PSD de Campinas. Bom, a gente tem visto as pesquisas rolando soltas, né, nesses últimos meses, mas se intensificando aqui nesse mês de abril. E a gente vê que o senhor ainda está com uma pontuação baixa. O PSD, ele tem disposição, ele acordou com o senhor de investir na sua candidatura, porque hoje a gente sabe que grande parte dos partidos tem muito interesse em fazer bancadas, né? Principalmente bancada federal, para poder garantir aí os recursos do fundão, do fundo partidário, né? Como é que foi essa discussão do senhor com o Kassab? Olha, Zezé, eu estou muito tranquilo, porque eu já tive por duas, né? Eu fui candidato por 2 eleições. Aliás, a minha primeira eleição eu comecei com 2%, terminei com 62%. Claro que cada eleição é uma história, mas o nosso objetivo no PSD é construir um partido cada vez mais forte, fazer uma campanha de alto nível, trazer temas importantes, dividir ideias, debater política de alto nível. Eu não acredito em velha, em nova política, acredito na boa política e tenho certeza que o PSD vai cumprir esse papel ao longo dessa campanha ao governo do Estado. E depois, Zezé, eu preciso até dizer a você que para nós houve um espanto até em ter 3% num cenário já de uma pesquisa sem ser conhecido, apenas com o conhecimento que a gente tem ali de São José dos Campos, da região do Vale do Paraíba. Estamos saindo muito melhor do que imaginávamos sair para essa campanha. Existe o tempo da pré-campanha, a oportunidade das pessoas conhecerem aquilo que eu penso, aquilo que o PSD vai trazer para o programa de governo, para o seu plano de gestão, para o governo do Estado. Então, a gente está bastante tranquilo e, respondendo diretamente sua pergunta, sim, não só recursos financeiros, mas os talentos do PSD. Guilherme Campos, por exemplo, foi presidente do Correios, teve grande atuação já em governos municipais, governo federal, e tem contribuído também para trazer novas ideias, conhece como ninguém essa região, e entre outros candidatos a deputado federal e deputado estadual. Então, eleição, eu sou muito tranquilo e tenho convicção de que o PSDB vai cumprir um grande papel na prática da boa política e trará propostas de boa gestão. Eu percebi que 2 pautas do senhor, que provavelmente o senhor vai trabalhar bastante durante a campanha, é saúde e segurança pública, que realmente são calcanhares de Aquiles aí no estado de São Paulo e no Brasil inteiro, porque quando a gente olha estudos referentes à situação de violência que o Brasil enfrenta, dá vontade de chorar, porque é uma coisa horrorosa. A mesma coisa é saúde também. Mas, assim, a gente tem também um lado assim, bastante forte, que é a questão do funcionalismo público, que vive batendo muito nos governos paulistas, reclamando aí de salários e benefícios, e embora tenha tido agora um aumento aí considerável para os professores e para os policiais também. Mas como que o senhor vê essa questão do funcionalismo público? Olha, a gente valorizou muito o trabalho dos nossos funcionários públicos, né? A área de educação de São José, que aliás, a cidade de São José tem o melhor IDEB do estado de São Paulo na rede municipal, das cidades acima de 500 mil habitantes. Então, valorizamos os servidores, mas nós entendemos que a valorização do servidor passa por, primeiro, garantir condições de trabalho adequadas, né, equipamentos necessários. Você vê, a Guarda Civil Municipal de São José é a única guarda que tem uma frota da sua força de segurança 100% elétrica, veículos elétricos à disposição da nossa guarda. E isso passa também por valorizar em salários, claro, mas a gente tem que entender que um governador ou um prefeito deve governar para a cidade, não para segmentos. Sempre a gente deve pensar naquilo que vai refletir em um melhor serviço
para a cidade. São José agora acabou de receber certificação de cidade inteligente, e eu costumo dizer que essa palavra aí, gente, é porque é uma cidade que foi reconhecida, que cuida das suas pessoas, não é tecnologia, inovação, isso tudo é ferramenta para cuidar das pessoas, da gente da cidade. Isso passa pela valorização do servidor, sim, e eles estão certos sempre de buscar mais recursos. Nesse momento, por exemplo, existe um embate na cidade de São José dos Campos sobre a complementação da reforma da Previdência. Eu sou um cara muito transparente, falo isso. Os servidores lá não querem se adequar às reformas federais e estaduais. E a gente discute, olha, por que eles teriam que ter privilégios em relação a um trabalhador comum, agora, a um servidor estadual ou federal. Então, o servidor tem que ser valorizado, sim, mas existem muitas formas de fazer isso, inclusive também o reconhecimento salarial. Agora, candidato, eu quero colocar uma posição aqui. O servidor público, todas as vezes que nós vamos entrevistar candidatos e políticos, há sempre uma defesa. É como se fosse um mantra de todo político na defesa do servidor público. Claro que tem servidor público bom, mas também nós temos os servidores públicos que a gente sabe que quando ele passa pelo período probatório, ele já entra naquela operação tartaruga e muitas vezes a máquina pública sofre porque esse servidor sabe que ele não pode ser demitido e ele não entrega aquilo que ele deveria entregar para a população. E o servidor público, ele já é uma classe privilegiada no Brasil. Ele recebe aposentadoria integral, no salário integral. Hoje não mais, né? Hoje não mais, mas ele recebia. Ele tem um salário acima do mercado, quando a gente vai para o privado, ele tem a estabilidade. Então, já é uma classe que, quando a gente olha para o servidor público, é privilegiada. Por que os políticos defendem tanto o servidor público? É porque eles são muito organizados, enquanto classe mesmo? Ou o senhor acha que essa questão da estabilidade, por exemplo, deveria ser alterada, já que muitas vezes a própria máquina fica refém dos maus servidores? Olha, Rose, você tem razão. Existe, claro, toda uma mobilização sindical dos servidores, mas a gente percebe que sempre que a gente conversa com a população e tenta expor, mostrar a situação real, a população sempre acaba ao lado do gestor público, quando ele comprova, obviamente, você falou de uma forma geral, que o servidor é bem remunerado. Eu não tenho dúvida que Campinas, servidores municipais, de fato, devem ser, mas a gente tem muitas cidades, o estado de São Paulo tem muitas diferenças também, mas quando isso de fato acontece, cada vez mais a população está mais esclarecida. Mas existem formas de um gestor público atuar nesse sentido, como eu fiz em São José dos Campos. Por exemplo, as organizações sociais de saúde. Nós ali terceirizamos várias unidades de pronto atendimento, inclusive as unidades básicas de saúde, para OSs. Nós temos nosso hospital municipal gerido pela SPDM, um hospital de quase 500 leitos. Portanto, você consegue hoje implementar políticas públicas de gestão moderna para que a gente consiga ir vencendo esse desafio de tornar o Estado ou as cidades, o Estado de forma completa, vamos dizer assim, a gestão pública mais eficiente, utilizando ferramentas que já existem. As organizações sociais é uma. Por exemplo, também nós defendemos a contratação de organizações sociais para as creches. As nossas creches, nós temos muitas creches terceirizadas no município. Na área de saúde, a gente dá preferência, quando a gente está começando a ter um gap de servidores por conta de aposentadoria, a gente sempre busca terceirizar novas unidades e esses servidores que estão nessas unidades antigas, acabar levando eles para reforçar time de uma unidade já existente, unidade própria. Então, existem ferramentas hoje que a gestão pública pode ir fazendo ações para melhorar a eficiência. Eu, por exemplo, reduzi também de 23 para 14 secretarias na minha cidade. O Estado hoje tem 27 secretarias. Muita gente acha que isso é para economizar. Também para economizar, mas é para dar mais agilidade para a gestão e para conseguir resultados melhores. Então, eu defendo também um corte do número de secretarias do Estado e também do número de comissionados do Estado. Então, a gente tem que olhar por todos os lados, não só falar do servidor estável, mas também mostrar que o gestor público, que o líder na sua cidade ou do nosso Estado também está cumprindo seu papel, fazendo sua lição de casa para enxugar a máquina pública. Agora, nos últimos anos, nós tivemos aí
nos últimos 3 anos, uma redução, assim, eu acho que um afrouxamento em relação ao combate à corrupção. Em que leis foram aprovadas, permitindo aí que tirando o poder do próprio Ministério Público de Investigação. Estamos vendo denúncias de corrupção, mas todo mundo fazendo aquela cara de paisagem que eu falo, como se nada estivesse acontecendo no Brasil. Nós tivemos o próprio Gilberto Kassab envolvido com denúncias de corrupção. Mas ele foi inocentado, sim, ele foi inocentado, mas teve as denúncias. Como que o senhor vê essa história da corrupção e esse afrouxamento na investigação? Olha, primeiro, a nova legislação, e é importante a gente entender que quem se dispõe a colocar sua assinatura e até seus bens pessoais para cumprir um cargo público corre uma série de riscos. E, lamentavelmente, a legislação anterior era uma legislação que qualquer tipo de denúncia, Rose, que você fizesse ali no papel, uma denúncia apócrifa contra um prefeito ou alguém da sua cidade, algum político da sua cidade, automaticamente já abria um processo do Ministério Público de improbidade administrativa. Automaticamente já fazia com que, por exemplo, os bens do prefeito, vou dar o exemplo do prefeito, tudo aquilo que ele tivesse, empresas que ele participasse, já tivessem um apontamento e dificultaria, então, todos os tipos de ações nesse sentido. A modernização da atuação do Ministério Público foi muito importante. E os crimes devem continuar sendo investigados. Sou absolutamente a favor de que prefeito corrupto, governador corrupto, deputado corrupto vá para a cadeia. Sempre disse isso. Mas existia um exagero em relação à lei de improbidade. Eu mesmo sofri várias acusações, algumas acusações de improbidade administrativa, absolutamente sem nenhum sentido. Mas aí sai na matéria no jornal, aí você tem que ficar explicando, e obviamente depois quando você é absolvido, as pessoas nem lembram. Né? Você viu que a Zezé até tocou e falou, não, foi absolvido, né? O Kassab foi absolvido nessa acusação. Então, de fato, a forma de atuação do Ministério Público era incorreta para os dias atuais. Eu sou sempre a favor de modernização da legislação. O ideal era um país onde a prática vire lei, né? Não onde a lei tem que virar a prática. Mas as leis têm que estar em constante modernização para que a gente possa dar agilidade para a gestão pública e, ao mesmo tempo, tomar todo o cuidado para que aqueles que praticam, de fato, atos criminosos vão para a cadeia ou respondam por isso. Bom, e o PSD vai caminhar para onde, o senhor acha, hein, na eleição presidencial? Olha, o PSD buscou uma candidatura própria, continua com esse objetivo, mas se não surgir um nome que represente o PSD nessa candidatura própria, toda a chance é que o PSD deixe os seus deputados, seus candidatos livres para apoiar quem eles desejem. O PSD, por ser um partido de centro e por defender políticas da direita e políticas ditas como de esquerda, ele tem políticos mais à direita e mais à esquerda. Eu posso citar, por exemplo, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, que é mais apoiador do Bolsonaro, obviamente, do que do Lula. Ao mesmo tempo, posso citar o deputado Omar Aziz, que até deu declarações recentemente de apoio ao Lula. O partido, ele deve liberar, caso ele não tenha um candidato próprio, deve liberar os seus candidatos, os seus políticos a apoiarem aqueles que eles desejam. É claro que os embates também acontecerão de nível estadual. E hoje, no Estado, nosso foco, nosso objetivo é crescer nas pesquisas e poder disputar uma vaga no segundo turno. Bom, eu quero agradecer a presença do pré-candidato ao governo do Estado, Felício Ramute, ex-prefeito de São José dos Campos, aqui no Bastidores do Poder. Muito obrigada por ter aberto aí um tempinho na sua agenda para falar conosco e boa sorte na campanha para o senhor. Obrigado, Rose. Obrigado, Zezé, a todos que acompanham a Rádio Bandeirantes. Um prazer poder falar com a região de Campinas através da audiência de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada. Bom, e nós vamos para um intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais de Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. Ela é toda colorida, ele curte mais madeira. Ela quer varanda florida, ele faz questão de churrasqueira. Ela adora bossa nova, ele rock pauleira. Ela quer um gato, ele tem o Fox Paulistinha. Ela dorme tarde, ele acorda de manhãzinha. Ela vai de salada, ele de cerveja geladinha. Mas tudo se resolveu com a ajuda da Prado. Compraram 2 APs, lado a lado. Até o gatinho ficou aliviado. Prado Gonçalves Imobiliária. Histórias felizes passam por aqui. Campeonato Brasileiro de Futebol 2022. Gol! Na Rádio Bandeirantes, o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O governo federal decidiu conceder reajuste salarial de 5% para todos os servidores públicos federais a partir de julho. A decisão foi tomada nesta quarta-feira em uma reunião entre diversos ministros de Estado. O custo estimado é de cerca de 6 bilhões em 2022. No entanto, o orçamento da União para este ano só tinha reservado para reajuste salarial o valor de 1,5 bilhão. Com isso, o governo terá de remanejar recursos de outras áreas para bancar o acerto linear para todas as categorias do funcionalismo. A ideia inicial do Palácio do Planalto era conceder aumento salarial apenas para as Forças Armadas, forças de segurança, mas a proposta provocou reação de outras categorias, o que gerou preocupação nos bastidores com uma possível greve geral. O reajuste de 5% não comporta as perdas inflacionárias totais. Segundo o IPCA, a inflação acumulada atingiu o patamar de 11,3%. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. 11h07 desta quinta-feira santa, 14 de abril, e nós voltamos para mais um tempinho aqui com Bastidores do Poder. E nós vamos falar sobre o PT, já que a gente acabou de entrevistar o pré-candidato do PSD ao governo do Estado. Bom, gente, na verdade é o seguinte... Deixa eu só falar um negócio do Kassab, que a gente está procurando aqui, tentando ver se ele foi de fato inocentado naquele processo da JBS, que ele teria... Porque o que a gente tem, a última informação que nós temos aqui é que ele foi condenado em 2021... Condenado não. Condenado, aberto o processo. Virou réu, desculpe. Virou réu no processo no ano passado por conta da JBS, que ele teria recebido 16 milhões de reais. Então, gente, a informação ainda está sendo checada. Ele não, por enquanto, ele foi absolvido numa ação de improbidade, que não tem nada a ver com essa história de corrupção, ok? Então, vamos lá. O PT, Zezé, numa reunião, né, do partido, em que ele formará uma federação com o PV e o PCdoB, decidiu aprovar dizendo que eles vão defender a revogação da reforma
da reforma trabalhista. Enfim, e isso foi tido por alguns como muito mais radical do que as próprias falas do presidente, do candidato do partido à presidência da República, o Lula. Eu acho o seguinte, Zezé, antes já vou te passar, o que eu acho? Quando o PT decide, porque assim, havia uma discussão se seria revisão ou revogação. Eles entenderam revisão como uma questão muito light para a revogação. O que eu vejo? Eu vejo o seguinte, quando o PT decide pela palavra revogação, ele está conversando com o trabalhador e para a classe trabalhadora. Ele vai enfrentar uma resistência com o empresariado. Porque essa reforma política, ela foi... A reforma da Previdência. A reforma da Previdência, não, da trabalhista. A trabalhista. As duas estão ficando loucas aqui. A reforma trabalhista, ela foi feita para atender principalmente os empresários que sempre colocaram que a legislação trabalhista ela é muito pesada e punia demais a classe empresarial. E que essa reforma poderia fazer com que gerasse mais emprego. Bom, a primeira crítica que eu tenho, e aí você pode não ter, é que a geração de emprego não aconteceu. Aí a gente pode dizer, é por conta da economia, mas não aconteceu. Então eu entendo, Zezé, que o PT está mirando o trabalhador e as classes C e D para poder conseguir votos. Eu acho isso também. Olha, sinceramente, até hoje eu não consegui ter um olhar assim, se foi boa, se foi ruim. Eu sei que muita gente se sente extremamente prejudicado, mas eu acho que o PT mira principalmente sindicato. Porque toda hora que fala em reforma trabalhista, o Lula fala em voltar a ter um sindicato forte, não sei o quê. Sempre foi a base de sustentação do PT e os sindicatos aqui no Brasil, eles são políticos, eles são entes políticos, sabe? Eles não representam um trabalhador, para mim, coisíssima nenhuma, mas eles têm CUT é PT. Então, eu acho que ele mirou aí muito mais sindicatos, já avisando, vai ter a volta da contribuição obrigatória. Isso que eu entendo, Rose, juro por Deus. Também, acho que você tem razão também. Eu acho que tem a ver com Mas se bem que eles não... Essa coisa da volta da contribuição obrigatória não foi algo que o PT defendeu. Inclusive, eles estão vendo uma outra forma, mas eu me lembro que eu li... Como fortalecer sindicato, se não for dando dinheiro? Mas não tem essa história da contribuição. Não, eu também acho, eu concordo com você, mas eu me lembro que eu li, eu vou procurar aqui, enquanto você vai falando aí, tem uma outra discussão de fortalecer os sindicatos sem a volta da contribuição sindical, e isso foi discutido, inclusive, dentro do PT. Se tiver algum petista nos ouvindo, me ajuda, porque eu sei que recentemente teve essa discussão com os sindicatos e essa pauta não foi colocado na pauta e eles estavam, quer dizer, foi colocado na pauta, mas buscando recursos de outra forma e não com a volta da contribuição sindical, Zezé. Vamos ver o que vai voltar aí. Aqui eu tenho umas participações. Fala aí. A Evelyn Montserrat, ela diz o seguinte: bom dia, Zezé e Rose, também acho. Que ideia é essa de motociata? Numa sexta-feira santa, vá catar coquinho. A Juliana de Paula dá bom dia pra gente. A Karen Takahashi diz que o Felipe, como governador, com certeza irá ajudar nosso estado. Ela morou 47 anos em São Paulo e, devido à falta de segurança, se mudou para São José dos Campos. E lá conheceu o que é viver. A Silvia Palma diz: um estado que continua sendo o mais populoso do país, concentrando 21,9% dos brasileiros, tem ter no início das pesquisas esses resultados é muito significativo. Ela está falando do resultado da pesquisa que o Ramute citou. Aí ela diz que São Paulo exige ações efetivas na área de segurança. A proposta é pertinente e funciona bem. Bom... Zé, olha, eu achei aqui, foi agora no dia 4 de abril, teve uma reunião do Lula com as entidades sindicais
E ele disse que ele era contra a volta do imposto sindical obrigatório, mas ele defendeu que fosse aprovada uma lei para que os trabalhadores e assembleias das entidades decidam conjuntamente qual é a contribuição que cada afiliado deve pagar. Na prática, o Lula avalizou a questão já colocada pelas entidades, desde que a obrigatoriedade do tributo caiu em 2017 com a reforma trabalhista. As centrais, como CUT e Força Sindical, já defenderam a volta do imposto nos moldes da contribuição obrigatória. Mas o Lula está dizendo que não, que ele não defende isso. Isso agora no último dia 4 de abril. Eu me lembrava dessa matéria, mas pode continuar aí que eu vou para os meus ouvintes também. Já deu todos? Então vamos lá. Bom, o Edivalmir está dizendo que a reforma, que ele conhece sindicatos, que tem seriedade, mas a maioria é cabide de emprego e de perigo. E que essa reforma, esse imposto de... Eu acho que ele está falando da reforma trabalhista, não ajuda nem empregado e nem empregador. Bom, o nosso ouvinte aqui... Peraí, gente, deixa eu pegar. O nosso ouvinte, o Carlos Cavalcante... Está dizendo assim, a motociata chama-se Acelera para Cristo, tudo a ver com a data. Quem não é cristão não entende o sentido desta motociata. Sei. Gente, olha, vai me desculpar, eu sou cristã e eu acho que essa motociata não tem nada a ver com Cristo, tem mais a ver com política mesmo. O Digão Selim está lembrando que em Campinas, nos últimos governos, o PSD foi base aliada. E ele está dizendo que o Edivalmir nos adora, Zé. Por isso que o Edivalmir briga com a gente. O Pedro do Jardim do Lago está dizendo assim, política e religião não combinam, porque o político se preocupa com o pessoal e a igreja tem que cuidar do social. Eu não acredito em político honesto. E com essa fala do Pedro, nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. De segunda a sexta, você tem encontro marcado na tela da Band. Alô, galera! Diversão, alegria. A hora é agora! Música boa e bate-papo é no Faustão na Band. O programa feito pra família toda assistir. Olha a galera que representa o Brasil! Cada dia tem uma atração diferente. Tem arquivo pessoal, dança das feras, pizzaria, churrascão do Faustão, grana ou fama e, claro, o que não pode faltar, as cacetadas do Faustão. Faustão na Band, de segunda a sexta às 8h30 da noite na Band TV. Faustão na Band. Uma grávida é linda e feliz em busca da nova moradia. Achou uma perto da academia, mas o andar alto deu medo. E o vizinho toca bateria. Criança tem que dormir cedo. Essa, a mãe mora perto, tem a sala na medida certa. Mas de noite é um deserto e a garagem é descoberta. Mas um corretor da Prado encontrou a AP que resolveu. Sabe o que aconteceu? As árvores do bairro deram flores bem quando o bebê nasceu. Prado Gonçalves Imobiliária. Histórias felizes passam por aqui. Campeonato Brasileiro 2022. Neste sábado é dia de transmissão dupla na Bandeirantes. Às 11 horas, a Ponte Preta vai enfrentar o Operário no estádio Germano Krieger, em Ponta Grossa. E às 18h30, o Guarani joga diante do Sport no estádio Brinco de Ouro. Jogos da segunda rodada do Brasileirão. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Reta final do nosso Bastidores do Poder nesta quinta-feira, dia 14/4, são 11h18. Tem um ouvinte que sempre pede, meninas, fala o horário, a gente sempre esquece, né? Sempre. É sempre importante. Bom, o Roberto Mizukami, ele está dizendo, olha, eu voto desde 1986. E aí ele mandou até a foto do comprovante aqui do título de eleitor dele. E ele disse assim, até hoje os políticos só mentiram, sempre fazem promessas, tem uma nova eleição e eles voltam a mentir. O povo está cada vez pior. Onde que nós vamos parar, Zezé?
Olha, essa história de mentir é verdadeira, né? A gente sabe, assim, que o próprio Bolsonaro foi eleito prometendo, jurando aí que jamais faria conchavo e fez, né? Não interessa, você pode até dizer, não, mas se ele não fizesse, ele seria cassado pelo Congresso. Até poderia, mas para quem jurou que não faria, era melhor ser cassado, né? Olha, o Wagner está dizendo, eu não sei. Começa assim. Eu não sei quem vai vencer a próxima eleição à presidência, mas torço para que não seja o Bolsonaro mesmo. Torço para isso, só para ver se, seja lá quem for que esteja na cadeira, vai ser tão odiado, se as pessoas vão estar tão vigilantes, se ao aparecerem os casos de corrupção, se as pessoas estarão tão indignadas, se no caso dos saques ao país o povo estará tão inconformado. Acho que não. Somos o povo que se habituou a viver a sua Sodoma e Gomorra particular, no melhor estilo, tudo posso e nada devo. Este país aqui nunca vai dar certo. E sabem por quê? Porque cada um do povo é contra qualquer coisa que não lhe interessa. O brasileiro, um individualista, igual a ele não há. Funciona assim, se me agrada, pode, eu faturo. Se não me agrada, eu agrido com todas as minhas forças. Afinal, tudo posso e nada devo. Será? E o Wagner diz, é verdade, está certíssimo. Motociata na Semana Santa não pode, é um absurdo. Carnaval e feriadão na mesma semana? Pode. Juro, um dia vou entender o povo brasileiro, se bem que não precisa ir longe para isso. Cada um defende o seu ponto. Aqui quem grita mais alto leva, por isso ninguém tem razão. Ou seja, o Wagner está dizendo, é sempre os interesses. Mas, Wagner... Não, Wagner, essa história da motociata... Bom, eu acho, em primeiro lugar, Wagner, piorou muito a situação aqui no Brasil com PT e com Bolsonaro. Porque são partidos estridentes, né? Essa divisão, nós e eles, começou com o PT, começou com Lula, que quem não fosse Lula eram os eles, e os nós todos que estavam junto com ele, inclusive nas falcatruas que se realizou e tudo mais. Aí, o que aconteceu? Os eles se tornaram iguais aos nós do Lula, quando o Bolsonaro, até mesmo antes do Bolsonaro assumir, durante a campanha, né, imaginando que vai ser uma coisa muito melhor, não vai ter corrupção. Só que aí, para não ter o Lula de volta, eles começaram a fazer vista grossa para a corrupção que o Bolsonaro pratica. Então, no fundo, eu acho todos muito iguais. Eu acho que carnaval é feriado, se tiver um lugar tudo restrito, vai lá e faz, cara, não tem problema. Eu não vejo problema assim, do jeito que está sendo colocado, comparando a uma motociata. Mas a motociata, ela vai pegar a principal rodovia do país. Aí não, porque ela vai ferrar com todo mundo que está querendo vir de São Paulo para cá, que está querendo usar a Bandeirantes. Vai pegar também a Anhanguera, porque não, vai pegar só a Bandeirantes, né? Mas depois, como é que vai chegar em Americana ali? Em relação aos governos, eu não acho, eu discordo da Zezé quando eu falo do social em relação à questão dos governos PT e Bolsonaro. Eu acho que no governo do PT, principalmente no primeiro mandato do Lula, teve muito avanço na área social, principalmente na educação, com o ProUni, com o FIES. Nós tivemos um acesso da classe C, uma mudança de classes desses mais pobres, avançando em classes que poderiam, por exemplo, o E foi para D, D foi para B. Então, houve sim um ganho. E não dá para comparar quando a gente discute com o governo Bolsonaro e governo Lula. Nesse sentido, não dá. Concordo. Agora, isso, eu vou falar de corrupção. Calma, eu estou falando do que eu penso. E aí, em relação à corrupção, acho que teve corrupção.
Acho que nós tivemos ministros que foram presos, nós tivemos empresários presos e o PT se perdeu quando ele permitiu a corrupção. Porque o governo, sim, foi bom e ajudou muita gente, mas se perdeu quando teve corrupção e por conta disso não continuou. A Dilma acabou se ferrando, o próprio PT se ferrando e o país está no que está por conta da corrupção. Mas acho que tem uma diferença nessa questão aí da gestão. O nosso ouvinte, Zezé, o Claudinei, está dizendo para você ser mais isenta, porque feriado não tem trânsito. Tenha dó. Você está brincando, brava. Você está querendo rir da minha cara. Um feriado de Semana Santa, não é porque você não viaja, o Claudinei, que você não sabe que feriado de Semana Santa é um dos mais movimentados nas estradas, pelo amor de Deus. O Carlos Cavalcante está dizendo que se a imprensa fiscalizasse os governos de 2003 a 2018, como fiscaliza agora, a corrupção já não existiria mais. Olha, em grande parte foi a imprensa que levantou os problemas aí da gestão Lula, corrupção, sabe, que deu o maior apoio à Lava Jato. Não vem, não. O Roberto Mizukami está dizendo, Rose, Zezé, será que não vai aparecer ninguém honesto nesse país? Olha, Roberto, eu tô desalentada, viu, para falar a verdade para você. O Juarez de Paula está dizendo que vai se criar um fundo sindical, alguma coisa parecida com um fundo partidário com os nossos impostos. Eu acho também, vai tirar da gente, com certeza. A Zezé também acha que é isso, viu, o Juarez? Deixa eu ver aqui, o nosso ouvinte Eduardo Moraes, lá do Padre Anchieta, ele está dizendo, eu trabalho com o público, ele usa o transporte coletivo e ele tem contato direto com as pessoas mais humildes todos os dias. Acredite, o povão só fala em votar no Lula, ele está dizendo. Eu acho que tem... Olha, as pesquisas, ontem a Zezé jogou uma pesquisa no portal Bandmulti. Fala um pouquinho da pesquisa, Zezé. A pesquisa mostrou que, assim, o Bolsonaro está crescendo, gente. Ele está com 35%, o Lula está com 40% dos votos. E começando a campanha eleitoral, o Bolsonaro tem a máquina na mão. Então, assim, não dá hoje para a gente afirmar quem vai ser o próximo presidente, pelo amor de tudo. Não dá. Vida. Olha, o Roger Zezé está dizendo assim, olha, essa prática de criar cães e gatos de forma clandestina existe porque tem pessoas que procuram estes comércios ilegais para pagar mais barato. Quem compra deveria ser incluído no crime. Eu concordo com o Roger. Dá certo, porque tem pessoas que estão querendo, né? Que pena que eu tenho desses bichinhos. Nossa. Ô Zezé, eu vou falar isso porque, olha, a Valquíria está dizendo que o Divalmir é azedo. Azedo não, desculpe. Quem está falando que a Zezé é azeda é outra pessoa. Ela está dizendo, Edvalmir, que você é muito chato e que você é muito bolsonarista. Então, para você parar um pouco de ser bolsonarista. E o Edvalmir está dizendo, Zezé, que ele gosta da gente, por isso que ele ouve o programa. E aí, o nosso ouvinte, aí sim, deixa eu ver quem é que está te chamando de azeda aqui, Zezé, o Carlos. Ele está dizendo, Zezé, você é muito azeda, amanhã é feriado, arruma uma moto e vai também. Tá louco. E reforçar a passeata do bolso. Tô fora. Aí o Digão, Zezé, falou assim, eu estou imaginando a Zezé na garupa da moto com seu marido e ambos com a camisa verde e amarela escrito Bolsonaro. KKKK. Nossa, mas isso só se... Olha, gente, tem que cair alguma coisa, que chover alguma coisa aí para mexer com as minhas ideias desse jeito. Olha, o nosso ouvinte, o Claudemir, ele está dizendo assim, ele é do Nova Europa, né? Ele está dizendo que foi essa semana, eu acho que foi para o centro, e ao passar pelo calçamento lateral do viaduto Miguel Vicente Cury, ele ficou preocupado com a segurança das pessoas que por lá passam. A mureta não tem mais de 60 centímetros de altura e as telas de proteção têm trechos que estão com rasgos enormes e se alguém cair nessas telas, morre. E cadê os nossos
vereadores. É verdade. O Claudemir, outro dia eu também passei por ali. Eu não gosto de altura, Zezé. Eu tenho pavor de altura. Qualquer coisa que me deixa assim no lugar mais alto me dá claustrofobia. E toda vez que eu passo por ali, me dá a impressão que eu vou cair lá embaixo com o carro. E realmente é muito baixo as muretas. E aí tem uma calçadinha, né, ali, que é onde as pessoas podem passar, né? E não tem proteção nenhuma. O Claudemir tem razão mesmo. Mas eu acho que não são nem os vereadores, viu, Claudemir? Quem tem que ver isso é a Prefeitura de Campinas e o Paulela, que é o nosso secretário aqui de Serviços Públicos. Pra ele. Eu vou dar um toque que o pessoal está preocupado. Sabe que sempre eu lembro daquela rampa lá de Viracopos, aquele acidente que teve. Lembra? Com duas mulheres. Ai, nossa senhora, que horror. Gente, a gente tem que ir embora e eu não vou conseguir ver nada. Assim, tem mais um monte de ouvintes que mandaram aqui comentários e eu não consegui ler tudo. O último que eu vou ler é do Luiz Carlos. Ele está dizendo assim, que ele trabalhou por 25 anos e ele é aposentado da CPFL. Eu sou aposentado na CPFL, os problemas sempre tem. Ele está dizendo que nós não sabemos o que nós estamos falando, é isso? Isso contra informações erradas. Eu não entendi. Ele está dizendo que a fiação não é de responsabilidade de energia elétrica, não é de responsabilidade da CPFL, mas passou a ser... Ela aluga, meu filho. Ela aluga. A BNT diz que é. Pois é. Então ela vai para a justiça, porque nós vamos continuar falando que ela cobra o aluguel e ela não entrega o produto assim, esse aluguel, ela só ganha o dinheiro e responsabilidade nenhuma. Mas olha, eu tenho que falar do Edmilson. Ele está dizendo, ontem por volta das 16 horas, na marginal da Anguera, na entrada do bairro do Jardim Eulina, estava um pequeno congestionamento devido a alguns fios estarem quebrados no meio da rua, estarem soltos. Tá vendo? Tinha até um caminhão todo enroscado nos fios. Gente, esse é um problema que tem que solucionar, não tem mais jeito. Tem que ser. E com isso nós iremos embora e estaremos aqui de volta amanhã com vocês, com Bastidores do Poder. Beijo, gente. Beijo, pessoal. Tchau. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos